Bom dia a todos, irmãos. Boa tarde já. Ontem à noite estava aqui na igreja, terminando o meu sermão. E ontem à noite vi o nosso irmão Pedro terminando e finalizando o vídeo da rede Água Viva de hoje. E vi que ele demorava, né? Falei, poxa, o vídeo do Dia dos Pais vai ser sensacional. E quando hoje de manhã assisti o vídeo, não vou dizer que eu fiquei triste, tá? Eu pensava que ia vir mais coisas, né? A mensagem foi bem rápida, né? Aí eu fiquei, poxa, no Dia das Mães não foi assim, né? No Dia das Mães o vídeo demora 5 minutos, e todo mundo, né? Dos pais, você viu? Teu papai, que bom que você está aí, né? Continue assim. Tipo, a mensagem foi mais ou menos isso aí. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus nós tivemos uma apresentação, né? Onde isso realmente consolou meu coração, né? Poxa. Os irmãos acharam que as crianças foram muito bem? Esse é o olhar de Cristo para nós, né? Porque, na verdade, era um caos aqui, né? Na verdade, né? Tava um caos aqui. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Na verdade, claro que é difícil treinar as crianças, né? Mas eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Mas só sei que estavam me homenageando com o pai. Isso foi o que me consolou o coração nesse dia de hoje. Todos os pais, parabéns, né? Como no vídeo de hoje, continuem trabalhando, tá? Na música, continue trabalhando, sustenta a sua família, né? Que esse é o nosso dever, tá? A palavra de hoje traz as últimas palavras de um grande fiel, um fiel que nós conhecemos muito bem, do apóstolo Paulo. E essa mensagem é para o teu filho espiritual, né? Timóteo. Estava dando essa mensagem nos últimos instantes, né, de sua vida. Ele sabia que estava chegando a hora de partir para os braços do Senhor. E no capítulo 4 de 2 Timóteo retrata essa situação. Paulo à espera da morte, na masmorra, fria, sozinho, abandonado, na cidade onde tanto ele almejava ir, tanto almejava chegar, que era a cidade de Roma. Nós sabemos que o grande motivo pela qual Paulo desejava tanto ir a Roma era para levar o Evangelho do Senhor, era para levar a palavra. E ao final vemos que esse lugar que tanto ele ansiou chegar, agora trará o teu final. E assim Paulo entrega essa carta de 2 Timóteo ao teu filho espiritual Timóteo, porque sabia que ele seria o homem que daria sequência a todo o trabalho que ele estava realizando. E assim nós vemos o verso 6 que diz assim: quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está mostrando claramente para o seu filho espiritual Timóteo: já é chegada a minha hora, a hora da minha morte, onde serei oferecido por libação. Nós vemos em Romanos capítulo 12, verso 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja como Paulo estava vivendo uma vida onde ele cumpria aquilo que realmente dizia. Ele estava se entregando agora como oferta. A sua vida final seria entregue a Deus como oferta, como um sacrifício de libação. E essa mensagem é muito importante, pois antes dessa palavra, Paulo está dizendo para Timóteo:
Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ele diz, cumpra aquilo que foi vocacionado a você. Cumpra a sua vocação. Porque o verso 7 diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, que declaração. Quando nós lemos simplesmente esse texto, esse verso, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, parece que a vida de Paulo estava uma beleza. Parece que a circunstância que ele se encontrava estava perfeito para ele. Parece que tudo estava em ordem, tudo estava legal em sua vida. Veja em quais circunstâncias Paulo está dizendo essas frases e essas palavras. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo essa palavra no momento mais difícil de sua vida, quando estava esperando a sua morte, irmãos. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, falamos, poxa, admirável isso que ele está fazendo. Mas quando as pessoas olham para a vida de Paulo, desse mundo olham, diz, esse homem perdeu. Ele é um derrotado. Veja o que acontece no final da vida desse homem. Ele está só, ele está preso, condenado à morte. E praticamente ninguém está ao teu lado. Todos que ele esperava que estivesse ao seu lado, o abandonaram. Veja o final da vida desse grande homem, Paulo, um grande teólogo, um grande missionário, um grande evangelista, um grande discípulo do Senhor e um grande apóstolo. O final da sua vida não é algo exuberante que nós imaginamos. Podemos imaginar um final perfeito, como nas fábulas que nós ouvimos, nas histórias de príncipes e princesas desse mundo. E eles viveram felizes para sempre, podemos dizer isso. Mas a vida de Paulo não termina aos olhos dos homens, aos olhos deste mundo, como um final feliz. Porque ele está sozinho, está preso e condenado à morte. Irmãos, mas Paulo declara que combateu o bom combate. Paulo disse, eu completei a carreira e guardei a minha fé. Ele se declara um vencedor. Ele se declara para as pessoas como um vencedor, porque veja o versículo 8, diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, diz a palavra do Senhor. Ele diz, a coroa da justiça me está guardada. Sabemos que a coroa, né, é dada nas Olimpíadas, por exemplo, nos dias de hoje, ao vencedor da maratona, né, para seguir uma tradição da antiga Grécia. Essa coroa de oliveiras, né, é dada para o vencedor da maratona. E Paulo está dizendo que eu vou receber essa coroa que será dada pelo Senhor para mim. O que isso quer dizer para nós, amados irmãos? Olhando diretamente para a vida de Paulo, podemos dizer, esse homem tem uma vida derrotada, a vida dele está acabada, ele está arrasado, humilhado aos olhos dos homens. Mas para Paulo ele diz, eu sou um vencedor, eu sou vitorioso, porque eu vou receber essa coroa que foi guardada para mim. Vou receber essa coroa que o Senhor guardou para mim. Então o que decide a nossa vitória ou a nossa derrota em nossa vida espiritual? Como podemos dizer se eu sou um vitorioso espiritual ou um derrotado em minha vida espiritual? Podemos ver se você é realmente um vitorioso ou um derrotado, analisando a sua vida. Se você realmente suporta todas as coisas
pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, eu sou vitorioso ou derrotado, a partir do momento que você suporta ou não suporta as coisas, guardando a sua fé até o seu último dia. Temos que suportar, da mesma maneira como Jesus Cristo suportou. Ele suportou carregar a cruz, cruz essa que carregou todo o pecado da humanidade. Ele foi humilhado, as pessoas o humilharam, açoitaram, maltrataram, mas ele suportou para um propósito maior. Para um propósito maior de trazer-nos a salvação através da sua morte, através do seu derramamento de sangue. E o verso 8 nos mostra, já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, ele fora julgado pelos romanos, mas ele diz, o meu julgamento final está no Senhor. É Ele quem vai me julgar. E Ele me dará naquele dia, no dia da sua vinda, essa coroa que está guardada para a vida de Paulo. Amados irmãos, quando nós olhamos a vida de Paulo, ao final de sua vida, parece ser loucura ser cristão. Se o final da minha vida é viver como Paulo viveu, ou algo 10% parecido, é loucura. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, está nos dizendo, Paulo diz para nós, leiamos juntos, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para as pessoas vir à igreja no domingo, para as pessoas você trabalhar na igreja, você trabalhar para o propósito do Senhor é loucura. Mas para nós que cremos na cruz, é o quê? Poder de Deus para a salvação. Desculpe eu falar dessas palavras, né, nessa manhã que na verdade deveria ser tão festiva. Eu também não queria dizer para vocês que tem que carregar a cruz, que é o sofrimento. Eu preferia dizer para os irmãos, irmão, creia em Jesus e prospere. Creia no Senhor e sua casa será abundante, alegria, porque não vai faltar dinheiro, não vai faltar pão, não vai faltar nada. Vai ter tudo, irmão. Como seria muito mais fácil? Mas o Evangelho, a palavra de Deus, não diz isso, amados irmãos. Se alguma igreja que você já frequentou, ou já cultuou, diz tais coisas, essa igreja está perdida. Porque o Evangelho mostra a cruz de Cristo, Ele carregando a sua cruz, Ele humilhado, Ele veio a este mundo, Deus que veio a este mundo como criatura, e morto pelas mãos da criatura, para remir cada um de nós dos nossos pecados. E por isso que nós estamos falando sobre a vida de Paulo. Grande homem de Deus, um grande teólogo, um grande missionário, como exemplo em nossas vidas. Os irmãos já se imaginaram como será o final de sua vida? Os irmãos já pensaram como vai ser o fim da minha vida? Claro que a nossa expectativa é de que as pessoas queridas estejam ao nosso lado. Aquelas pessoas às quais eu mais amo estejam me ajudando, me auxiliando, falando, estou aqui do seu lado, estou contigo. Mas Paulo não estava tendo isso, amados irmãos. Ele estava passando por um momento de grande turbulência ao final dessa sua escalada espiritual. Nós estivemos nessa missão numa cidade chamada Bom Jesus do Itabapuana. Os irmãos que foram para a missão conheceram a cidade de Bom Jesus do Itabapuana, que fica na divisa entre Rio e Espírito Santo. E
quando nós estávamos lá de domingo, né, o pastor Valdemir, que é o pastor de lá, falou assim: pastor Samuel, eu falei: sim, pastor, hoje depois, à tarde, quero fazer umas visitas. Poxa, né, eu fiquei, e agora? Eu queria descansar, na verdade, à tarde. Eu queria ficar, poxa, eu queria tirar uma sonequinha, porque tinha que preparar para o culto noturno. Mas o pastor falou: vamos fazer algumas visitas. Aí eu já falei: poxa, pastor, tá bom, né? Já que a gente está na missão, tem que falar assim: ok, pastor. Quantas visitas nós faremos, pastor? Eu acho que mais ou menos 5 visitas. 5? Eu pensei que seria uma ou duas, né? 5 visitas. Eu comecei a fazer o cálculo: 5 visitas, vamos dizer que eu agilize as coisas, né? Faça uma mensagem bem rápida, 30 minutos cada casa, 2 horas e meia, mais o transporte ida e volta. Isso vai dar mais ou menos 4 horas de visita. Isso se for rápido, né? Isso for rápido. E nós fizemos a visita. E numa das irmãs que nós visitamos, a irmã, ela, pelas condições de saúde que ela estava passando, ela não pôde, por um tempo, vir à igreja, né? Ela estava com muitos problemas de saúde. E nós a visitamos, e o pastor falou: pastor, essa irmã, né, que está aqui vivendo. E quando a gente visitou a casa, poxa, era uma casa bem humilde, irmãos. Bem humilde. Bem humilde mesmo, né? Para não dizer outra coisa. E a irmã estava felicíssima em nos receber. Felicíssima. E ela estava doente, né, passando dificuldades financeiras, mas ela estava radiante, com alegria imensa em seu rosto. E o pastor Valdemir disse assim: minha irmã, pastor, essa irmã é uma das irmãs que canta melhor na nossa congregação aqui local. E vou pedir para que ela faça um solo para a gente, para cantar uma música para nós. Falei: poxa, né? E ela era grandona. Então, falei: pô, deve ter tipo a voz do Fat Family, né? Ali a voz deve vir. Poxa, fiquei na expectativa, né? Você fica na expectativa. Poxa, se o pastor está falando, deve ser uma voz sensacional. E ela ainda falou para o filho: filho, põe um playback aí. Falei: opa, aqui o negócio é diferente, playback. Quer dizer que a irmã é quase profissional aqui. E ela começou a cantar. Poxa, irmãos, vou ser sincero, a irmã cantava bem mal. Não vou dizer, ela cantava muito mal. Aí veio um momento, uma decepção, porque tinha gerado uma expectativa, né? E eu, poxa, sabia, não devia ter esperado, né? Mas ela começou a cantar, irmãos, ela continuou a cantar. E quando ela começou a continuar a cantar aquele louvor de sincero coração, começou a tocar em cada um de nós que estávamos visitando aquela casa. Todos nós que estávamos visitando aquela casa, irmãos, nós choramos. Por quê, irmãos? Ela estava louvando a Deus com grande júbilo e alegria, mesmo na situação difícil que ela estava enfrentando. Ela estava passando por grandes dificuldades em sua saúde, dificuldades financeiras, mas ela estava ali, louvando e adorando ao Senhor. Eu dei graças a Deus que a nossa irmã Aline não estava lá. A nossa irmã Aline é esposa do nosso irmão Elvis. Ela chora, irmãos. Qualquer coisa ela chora, né? Então imagina se ela estivesse lá. Ela ia derramar todo o líquido que ela tinha no corpo naquele lugar, né? E naquele momento veio um arrependimento no meu coração. Poxa, como eu posso viver assim? Eu vivo muito melhor do que essa irmã. Eu tenho vivo em muitas melhores condições do que essa pessoa e vivo reclamando. Vivo uma vida egoísta, pensando apenas em mim, não pensando no meu próximo, não pensando nas pessoas à minha volta. E a irmã louvando com alegria. Isso fez com que eu tivesse um arrependimento profundo em meu coração. E dizer: Senhor, eu também quero viver como essa mulher. Que eu possa me alegrar em qualquer situação. Que eu possa ser fiel a Deus
em qualquer momento da minha vida. Que a minha fidelidade a Ti não dependa da minha situação financeira, não dependa da minha situação familiar, mas que minha fidelidade espiritual seja reto, voltado somente por aquilo que Deus fez em minha vida, que foi a salvação, que foi a graça de Deus derramada em mim. Amados irmãos, nós estamos na igreja, nós estamos servindo ao Senhor com um propósito. Esse propósito está escrito em Mateus 16, verso 24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz: toma a sua cruz e siga. O nosso propósito é levar a nossa cruz e seguirmos o caminho do Senhor. Amados irmãos, então, o que devemos então suportar nessa cruz? Há tantas coisas que devemos que suportar. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar hoje é: devemos suportar a traição das pessoas. Traição. Veja o verso 10 da palavra de hoje. Leamos juntos. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Irmãos, Demas era um homem cooperador do ministério de Paulo. Era um homem que estava ali sempre do lado de Paulo, em vários dos seus ministérios. Vejamos em Filemão, capítulo 1, verso 24. Leamos juntos. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo está falando. Demas, meu cooperador. E também em Colossenses 4, 14. Leamos juntos. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E a gente vê através desses relatos, dessa aparição do nome de Demas, que ele era um cooperador do ministério com Paulo. E a palavra diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Ele amou ao mundo e voltou para o mundo, e foi para o mundo. E deixou Paulo no momento em que ele mais necessitava de cuidados, no momento em que ele mais necessitava de apoio. Irmãos, nos traz imensa tristeza quando as pessoas que nós consideramos nos abandonam no momento crucial de nossa escalada. Não é verdade, irmãos? Naquele momento que você mais precisa daquela pessoa que você tanto confiou, a pessoa te trai. Te trai. Imagina o coração de Paulo, irmãos. Observando Demas, um homem que trabalhou junto, um homem que partilhou o pão junto com ele, um homem que estava trabalhando no ministério com ele, abandonando Paulo, indo para o mundo, voltando para o mundo. Não existe coisa pior que um ministro ou um pastor pode sentir do que ver uma pessoa voltando para o mundo e não seguindo o caminho do Senhor. Não tem coisa pior, irmãos. E esse sentimento de traição é tomado no coração de Paulo. Mas ele suporta essa dor. Ele suportou a dor da traição. Da mesma maneira como Jesus Cristo, sabendo que Judas Iscariotes havia de traí-lo, havia de vendê-lo, ele esteve ao seu lado, trabalhando com ele, comendo com ele, partilhando pão com ele, evangelizando com ele. Irmãos, podemos passar por situações semelhantes. Você pode passar na igreja também semelhante, situação semelhante. Aquela pessoa que você mais confia está falando mal de você por aí. Imagina. Você pensa que isso não acontece na igreja? Isso acontece também na igreja.
A pessoa que você mais confia os seus segredos é a pessoa que mais fala dos seus segredos para as pessoas por aí. Imagina, irmãos. A pessoa que você considera mais confidente, essa é a primeira pessoa a falar mal de você para todos que estão no seu ciclo de amizade. E quando você fica sabendo dessa notícia, o que você fará? Amados irmãos da Igreja Água Viva, Paulo suportou a traição. Da mesma maneira, nós devemos suportar a traição. Suportar a traição no Senhor. Em segundo lugar, devemos suportar o peso dos erros que cometemos em nossa vida. Paulo estava suportando o peso dos erros que ele cometeu em sua vida. Por quê? Veja o verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Sabemos que esse Marcos é o João Marcos, que na primeira viagem missionária de Paulo, que é retratado em Atos, vemos no Atos 13, versículo 13, que esse homem abandona essa viagem, no meio da jornada. Leamos juntos, verso 13. Dirigiram-se a Perge, a Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. A gente não sabe qual o motivo exato desse homem chamado João Marcos ter abandonado essa viagem missionária. Mas no meio do caminho, ele pede, vou embora. Pediu para sair e retornou. Imagina isso para o Paulo. Um homem que é totalmente decidido, né? Nós sabemos. Um homem bem objetivo naquilo que faz. Um homem que é excelente naquilo que faz para o Senhor. Ver que um homem no meio da sua jornada missionária, ele diz, vou embora. Vou embora. Por quê? Vou embora, não aguento mais. Não aguento mais ver a tua cara, não aguento mais ver. Não aguento, vou embora. Imagina, irmãos. É nossa missão também, né? Claro que tem gente que quer ir embora, né? Nossa missão. Quando realizamos as missões, claro, eu vejo que há pessoas que no meio do caminho assim se arrependem. Poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? E tem vontade de voltar. E já vi pessoas voltando, né? Uma irmã foi para a missão, de repente falou assim, pastor, no segundo dia, pastor, fala irmã, eu vou embora. Por quê? Eu não aguento mais, vou embora. Eu não estou aguentando, vou embora. Vou embora. Mas graças a Deus, quando a gente vai para muito longe, né? Os nossos jovens não têm tanto dinheiro, né? Então, a jornada continua. Porque se quiser voltar, tem que pegar avião, né? Tem que pegar um ônibus bem caro, né? Por isso que é bom ir para bem longe, né? Bem longe, para não corrermos esse risco. E João Marcos, ele parou no meio do caminho. E Paulo ele marcou isso no coração. Ele guardou isso no coração. Porque, veja, na segunda viagem missionária que Paulo vai realizar, junto com Barnabé, em Atos 15, 37 e 39, a gente vê uma conversa entre Barnabé e Paulo. Veja, leiam juntos. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Continuando, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Veja, Barnabé queria levar. Não sei se é porque era primo de Barnabé, o João Marcos. Mas ele queria levar. Ele queria dar uma nova oportunidade para João Marcos, mas Paulo não. Esse homem falhou. Ele não vai mais comigo. Eu não vou levá-lo. Não vou levá-lo de jeito nenhum. Paulo era um homem voltado, totalmente focado naquilo que fazia. Então, era inaceitável algo semelhante acontecer, como aconteceu na vida de Marcos.
Mas veja, a palavra no verso 11 diz: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ele está dizendo agora, traz o Marcos aqui, vai. Ele é útil para o nosso ministério. Veja como Paulo mudou o seu pensamento também. Ele está, entre aspas, também admitindo que ele também errou no relacionamento com esse homem. Ele está assumindo que ele havia também errado em sua vida espiritual. Amados irmãos, nós todos aqui erramos. Você também erra. Mas muitas vezes nós tendemos a colocar a culpa, o erro, a culpa para as outras pessoas. Da mesma maneira como os nossos pais carnais, como Adão e Eva, fizeram. O Adão culpou quem? Foi a mulher. A mulher culpou quem? A serpente. Amados irmãos, se você cometeu um erro, você tem que assumir o seu erro. Saber que você errou. Assuma o erro. Muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba não deixa com que assumamos nossos erros. Mas Paulo estava assumindo e diz: chama esse homem, porque ele é útil para o ministério. Eu preciso dele aqui comigo. Ao chamar Marcos, estava assumindo que ele também havia errado. Claro que João Marcos também errou ao abandonar o ministério no meio do caminho. Mas também Paulo está assumindo o seu erro. Amados irmãos, em nossa vida espiritual, temos que suportar o peso dos erros que cometemos em nossa vida. E saber assumir o erro que você cometeu. Devemos compreender e entender que nós somos pecadores. Você é um pecador. E por isso que você necessita da graça do Senhor. E por isso que você necessita da remissão dos seus pecados por meio de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, devemos suportar os males causados pelo inimigo. Veja o verso 14. Diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Esse homem, o Alexandre, foi o homem que se opôs a tudo quanto Paulo falava. Esse homem provavelmente foi um dos que testemunharam contra Paulo, dando falso testemunho daquilo que Paulo fizera. E esse homem estava a todo instante se opondo àquilo que Paulo fazia. Mas Paulo, diz a palavra, que ele suportou tudo isso. Porque diz o verso 14: Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele diz: é o Senhor que vai resolver essa situação desse meu inimigo. E por isso o que eu tenho que fazer é suportar as dores que estou enfrentando com o meu inimigo, mexendo comigo a todo instante, a toda hora. Amados irmãos, você enfrenta no seu dia, todos os instantes e todos os momentos, o ataque do inimigo. Ataques do inimigo estão constantemente presentes em nós. Podemos ser atacados até por pessoas da nossa família. Muitas vezes, as pessoas mais queridas da nossa família acabam nos ferindo o coração. Então imagine então a situação que Paulo enfrentava nesse instante. Ele diz: ao invés de se vingar, ao invés de pagar da mesma maneira como o Alexandre fez, ele diz: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Amados irmãos, é o Senhor quem vai pagar. Você não precisa revidar. Você não precisa querer se vingar. Porque Romanos 12, 19 diz assim. Leiamos juntos? Não vos vinguei. O que diz a palavra? É o Senhor, é Deus quem vai
retribuir. Em quem está a vingança, amados irmãos? Em quem está a vingança? Em Deus. Paulo não diz a Timóteo: Timóteo, meu querido filho espiritual, contrata uns capangas aí, junta esses homens e vai lá, encontra esse Alexandre, dá uma surra nele, acaba com ele, que eu estou cheio de raiva, acaba com a vida dele, para ele se arrepender daquilo que ele fez comigo. Não, irmãos, Paulo está falando para Timóteo: quem vai pagar é o Senhor. E você simplesmente, tu, guarda-te também dele. Você simplesmente toma cuidado dele. Porque ele resistiu fortemente às palavras que nós compartilhamos. Paulo está falando para Timóteo: quando acontecer situações onde os inimigos se levantam contra você, suporte. Porque tudo está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor. Aguente, porque Deus estará pagando, resolvendo essa dívida com essa pessoa. E por isso, amados irmãos, devemos suportar os ataques do nosso inimigo. Devemos suportar os males que os nossos inimigos causam em nossas vidas. Orando para o Senhor, buscando a Deus e colocando em suas mãos aquilo que Deus fará. Então, em quarto lugar, devemos suportar o abandono. O verso 9 diz assim: procura vir ter comigo depressa. Paulo está dizendo: venha depressa para onde eu estou. Irmãos, eu fiquei pensando, poxa, como é que Paulo, que aos nossos olhos parece ser uma pessoa tão rígida, tão dura, está falando e tendo uma declaração como esta? Porque é uma clara situação onde ele está se sentindo abandonado, ele está se sentindo só. O Paulo, um homem tão reto, um homem tão rígido, tão disciplinado, ele está dizendo: venha, a favor, Timóteo, vem rápido. Por quê? Ele pede a sua vinda. Está no verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Veja, na primeira defesa, que é a primeira arte, o que acontece num tribunal romano, ninguém foi para ver Paulo. Com certeza ele imaginava que alguém estivesse lá para apoiar Paulo, ajudar Paulo, auxiliar Paulo. Mas a palavra diz: ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, ninguém está comigo aqui. Veja 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Diz assim, leiam juntos: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Irmãos, todos estavam abandonando a barca de Paulo. Todos. Estava sozinho, abandonado. E assim, imagina, ele pensando: fulano, eu juntei a oferta da tal igreja, levei para ele. Cicrano, me sacrifiquei para dar a palavra para sua família. O outro, eu fui lá, ajudei no momento que ele mais precisava. E agora, como estou? Sem ninguém aqui ao meu lado. Mas veja o coração pastoral de Paulo, irmãos. O verso 16 diz: todos me abandonaram, mas que isso não lhe seja posto em conta. Até o final, Paulo quer proteger e guardar os seus filhos na fé. Até o final.
que isso que vocês fizeram comigo não seja colocado na sua conta, na conta de vocês. E se fosse você? Se você visse as pessoas que você mais ama, as pessoas que você mais cuidou em sua vida, abandonarem você, deixando você sozinho, o que você faria? Seus filhos te abandonando, seu marido te abandonando, sua esposa te abandonando, o que você faria? Ele estava lutando uma batalha solitária, irmãos, sozinho, sem ninguém apoiando a sua causa. Mas veja o que a palavra diz no verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ele estava num momento muito fraco. Como ele é homem, irmãos. Veja como ele é humano. Ele se sentia fraquíssimo ao ver que as pessoas que deveriam estar ali, pelo menos no tribunal, para falar: Paulo, estou aqui, estou apoiando você. Ele está fraco, não somente fisicamente, mas sim no teu íntimo, o teu coração está enfraquecendo. A solidão estava tomando conta do seu coração. Mas a palavra diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Quem vai fortalecer a tua vida espiritual, quem vai fortalecer você nos momentos em que você está sendo abandonado pelas pessoas deste mundo, pelas pessoas quais você mais ama, é o Senhor. É o Senhor. Quando seus filhos te abandonam, quem vai te dar a força? É o Senhor. Quando seu marido, sua esposa, seus primos, seu sócio abandona você, quem vai te dar a força para você se levantar? Será o Senhor. E por isso, amados irmãos, ele pôde suportar todos esses momentos. Mais uma clara prova de que a presença de Deus, a presença do Senhor, é essencial na vida de um cristão. Porque a presença de Deus fez com que ele pudesse suportar todos esses sofrimentos, todas essas dores. Eu gostaria de concluir a mensagem de hoje. Nós sabemos que o fim de Paulo foi triste, humanamente falando. Por quê? Ele foi martirizado em Roma. Ele foi decapitado. E assim, ele findou o seu ministério. Mas veja, a palavra de hoje, do verso 17, diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Paulo, ele não se defendeu no tribunal. Paulo, ele não lutou para manter a sua própria vida. Mas Paulo, mesmo no momento em que ele deveria se defender dessa injustiça que estava sendo realizada com ele, ele falou da palavra de Deus. Diante de todos os romanos que estavam cercando, diante de todos os juízes que estavam à sua volta, ele viu: eis a minha oportunidade de levar a palavra do Senhor a todos esses gentios, para que por meio dessa palavra, por meio dessa pregação, essas pessoas sejam transformadas e que essas pessoas possam mudar a sua vida. E é para isso que estou aqui, e é para isso que eu vou entregar a minha vida aqui.
E é por isso que ele diz, verso 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até o final de sua vida, ele disse: glória a Deus, glória a Deus, porque Senhor, você me pôs aqui, colocou no meio desses romanos, para que eu pudesse testemunhar a tua palavra, testemunhar a tua palavra, Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Vamos ler todos juntos? Romanos 8, 35 a 39. Leiam juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada. Continuando. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Era a declaração de Paulo em sua vida final. Ele viveu assim. Ele sabia que nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. E por isso eu posso morrer nesse momento, falando a tua palavra, falando o teu evangelho para todos aqueles que necessitam ouvir a tua voz. Não me importando com a minha situação, não importando com a minha circunstância, não me importando com a minha vida, privando das suas necessidades, mas colocando as necessidades de Deus em primeiro lugar. É essa vida que nós devemos viver. Uma vida para a glória de Deus. Uma vida para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Porque, amados irmãos, você está garantido. A graça de Deus já te alcançou. Mesmo que você morra agora, você irá para os céus. Você irá para o Senhor. E é por isso que você pode continuar lutando. Mesmo que a situação seja horrível à sua volta, mesmo que todas as coisas à sua volta estão horríveis, estejam caos, você pode ver nesse caos a beleza de Deus. Da mesma maneira, a apresentação das crianças foi um caos, mas nós, pais, conseguimos enxergar a beleza em meio a esse caos. Que seja assim a sua vida durante essa semana. Que seja uma vida vitoriosa, porque Paulo diz: eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Oremos.